Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Este é o meu jargão de início aqui, eu faço questão de assim o fazer, porque para nós e para mim em especial, a Escola Dominical é a maior e a melhor escola do mundo. Eu sou o pastor Luiz Prates. Mais uma vez me reúno aqui com os amigos de todas as semanas. À minha direita aqui o pastor Marcos Santana e à minha esquerda o pastor William Barros, porque juntos nós vamos hoje dar sequência ao estudo da nossa lição, da nossa revista preciosa que estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2023. Nosso tema é o Evangelho de Marcos e nós estamos aqui aprendendo sobre o servo e a missão no serviço e na obra de Deus. Lembrando que esta revista é comentada pelo pastor Abinair Vargas Vieira e o vídeo de hoje é sobre a lição de número 10, essa lição preciosa que tem por título A Manifestação Pública do Servo em Jerusalém. A lição de hoje está programada na nossa revista para ser estudada em classe no dia 5 de março de 2023. Convido você agora a pegar a sua Bíblia, a sua revista, o seu plano de aula, uma canetinha, porque nós vamos dar início ao nosso estudo. E eu começo aqui cumprimentando com as boas-vindas, saudando com a paz do Senhor o pastor William Barros, que estará fazendo aqui a leitura do texto áureo e da verdade aplicada. Pastor William Barros, seja bem-vindo à paz do Senhor Jesus. Eu cumprimento meus colegas de bancada aqui com a paz do Senhor a todos. E a todos vocês, meus queridos irmãos, para mais esta aula de número 10, nosso texto áureo em Marcos 11, verso 10 diz: Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Verdade aplicada. Como nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos estar alertas para não nos desviarmos do plano de Deus para a nossa vida. Também quero cumprimentar aqui o pastor Marcos Santana, que está aqui à minha direita para fazer aqui a leitura dos objetivos da lição, a referência bíblica e a oração. Pastor Marcos Santana, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, aos nossos irmãos. Objetivos da lição: destacar que a casa do Senhor é lugar de oração. Ressaltar o zelo que o servo tinha pela casa do Senhor. E mostrar que o servo é rei e o Messias. Textos de referência: Marcos capítulo 11, versículos 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Convido os irmãos para uma oração. Pai celestial, Senhor do céu e da terra, te damos graças por mais esse momento que o Senhor nos concede de estarmos estudando a Tua Palavra. Abra o nosso entendimento para compreendê-la e que o Teu Espírito nos inspire e nos conduza na exposição, na preparação desta lição. Que vidas sejam transformadas pelo poder da Tua Palavra, pela ação do Teu Espírito, e a Tua Igreja continue sendo edificada para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós podemos introduzir a lição de hoje enfatizando estes aspectos que estão presentes na verdade aplicada e no texto da introdução da nossa lição. Primeiramente, a importância de não nos desviarmos do plano de Deus para a nossa vida. E, segundo, temos Jesus Cristo como o nosso maior e perfeito exemplo.
ele não deixou de ir a Jerusalém. E detalhe, além de estar em Jerusalém, sabendo que se aproximava a crucificação, ele continuou exercendo o seu ministério. Então, tenhamos esses dois aspectos em mente ao longo do estudo desta lição. A lição de hoje, ela aborda um momento relevante na vida do servo e, consequentemente, também na vida dos seus discípulos. Afinal, estava se aproximando a consumação da obra do servo do Senhor aqui na terra. E é interessante que nós podemos atestar a relevância desse momento com a identificação da quantidade de capítulos que os 4 evangelhos dedicam para descrever esses últimos momentos. Mateus, ele dedica 7 capítulos, do 21 ao 28. Marcos dedica 6 capítulos, do 11 ao 16. Lucas, ele dedica 6 capítulos, do 19, versículo 28 até o 24. E João, ele dedica 10 capítulos, do 12 a 21. Eu fiz aqui a conta e nós podemos dizer que 29 capítulos dos evangelhos são dedicados à última semana de Jesus e à sua ressurreição. Estejamos conectando o estudo desta lição com o texto considerado chave do Evangelho de Marcos, que nós encontramos no capítulo 10, versículo 41. O Filho veio para servir, e aí nesse servir nós pensamos em ensino, pregação, curas, expulsar demônios, socorrer, mas o Filho também veio para dar a sua vida. E aí nós identificamos a crucificação. A título de sugestão didática, principalmente para os irmãos que estarão expondo a lição em classe, é muito importante nós estarmos atentos aos limites de cada tópico. Então, tendo isso em mente, o tópico 1, ele trata sobre um evento que entraria para a história. Eis a importância de conhecermos o limite de cada tópico. Esse tópico, ele foca a preparação e a aproximação da entrada em Jerusalém. Muito contribui na preparação dessa aula e no estudo nós recorrermos aos textos paralelos. E aí eu compartilho aqui com os irmãos. Mateus, capítulos 20 e 21, Lucas, capítulo 18 e 19 e João, capítulos 11 e 12. Esse tópico 1, ele trata de a importância de nós mantermos o foco, e assim foi com Jesus, preparação e aproximação. Eu dividiria essa lição considerando esses 3 aspectos. O subtópico 1.1 mantém o foco. Nós vemos que o Senhor Jesus, e isso é muito nítido nos evangelhos, ele não perdeu o foco do que estava para acontecer em Jerusalém. Afinal,
há um plano divino a ser cumprido. Não somente ensinar, não somente pregar, não somente curar e expulsar demônios. Há um plano divino a ser cumprido, que vai além destas ações. Eu compartilho com os irmãos 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20, e Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Outro aspecto importante em relação a manter o foco. Jesus está atento à sua identidade. Sim, quando Jesus, ele foca, comenta, fala com os discípulos, vamos para Jerusalém, Jesus tem em mente um aspecto da sua identidade. Ele é o Cordeiro de Deus. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus, é que Mateus 20, 17 diz, subindo Jesus a Jerusalém. Marcos 10, 32, subindo para Jerusalém. Jesus ia adiante deles. Lucas 18, 31, eis que subimos a Jerusalém. Lucas 19, versículos 11 e 28. Estes textos, eles indicam foco e determinação por parte de Jesus. Estes textos indicam um deslocamento consciente e planejado. Consequentemente, também nos faz lembrar de Êxodo, capítulo 12. O cordeiro era separado dia 10 e sacrificado dia 14. Jesus sabia que se aproximava o momento da crucificação, o momento do sacrifício. Então ele sabia que precisava chegar em Jerusalém como que fosse o Cordeiro de Deus separado. Ainda, detalhe, ainda que as demandas elas continuem surgindo, e assim aconteceu nestes dias que antecederam a crucificação. Mas, como dissemos anteriormente, há um plano divino a ser cumprido. As demandas, as circunstâncias, as ameaças, as adversidades, tudo isso surgiram naqueles dias que antecederam a crucificação. Ninguém pode deter o Cordeiro de Deus. Ninguém pode deter e impedir a crucificação, o sacrifício. Afinal, é obra santa. Ninguém detém. Subtópico 1.2. Preparação. Tendo visto que Jesus manteve o foco, e é importante fazermos esse link, porque manteve o foco, porque manteve em mente o plano divino que vai ser cumprido, então Jesus, ele se dedica também à preparação. Enquanto lida com as demandas do seu ministério, enquanto lida com as circunstâncias que vão surgindo na caminhada, Jesus sabe que a importância da preparação. O subtópico anterior nos leva a afirmar que o dia da entrada também fez parte a preparação. Jesus entra em Jerusalém. Marcos, capítulo 10, versículos 32 a 34. É interessante como Jesus, ele dá instruções aos seus discípulos. As instruções aos discípulos também faz parte da preparação. O dia que Jesus entrou
também faz parte da preparação. O jumentinho levado a Jesus também faz parte da preparação. Interessante, porque os evangelistas, eles fizeram questão de frisar que ninguém ainda montara naquele animal. Portanto, era apropriado para cumprir um propósito sagrado. O jumento emprestado, as vestes estendidas, os ramos espalhados. Eis aí uma verdadeira representação da mensagem que o servo estava transmitindo. O Messias está chegando. Podemos linkar esse momento com Marcos, capítulo 1, versículo 15, que registra a primeira pregação de Jesus. O tempo está cumprido. Porque o tempo está cumprido, o Rei está chegando. Interessante, ao meditarmos sobre a preparação para a entrada em Jerusalém, que é nítido que parece que perto de Betfagé e Betânia, quando Jesus dá uma parada, porque além dele aguardar que os discípulos trouxessem o jumentinho, esse tempo também permitiu que a notícia se espalhasse em Jerusalém. Até porque João, capítulo 11, versículo 56, diz que muitos buscavam a Jesus e diziam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Sim, havia uma certa expectativa e talvez dúvida se Jesus ele iria até a festa. Assim, meus irmãos, aquela parada ajudou na preparação. João, capítulo 12, versículo 12, diz: uma grande multidão ouviu que Jesus vinha a Jerusalém. A notícia se espalhou. Ele já está perto, ele já está chegando. Tendo visto o foco que Jesus manteve no cumprimento do plano, que o levou à preparação, agora o subtópico 1.3 é a aproximação. Ao chegarem de Jericó, no topo do Monte das Oliveiras, Jesus, ele tem uma visão espetacular do enorme complexo do templo em Jerusalém. E aí, meus irmãos, me veio à mente o hino que nós encontramos na harpa cristã 461. Jesus chorou sobre Jerusalém. Paulo Leivas Macalão, ele descreveu esta cena em um hino. Jerusalém, por Cristo é contemplada, com os seus altos que rebrilham lá, mas entre as belas torres levantadas, vê as do templo onde esteve já. Não deixem de meditar na letra de todo este hino. Lucas, capítulo 19, versículos 41 e 44. Jesus lamenta a oportunidade que o povo está perdendo. E Jesus, ele diz, consequências virão, porque perdem esta oportunidade. Ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz. Importante, meus irmãos, pontuar que as autoridades já tinham manifestado a decisão de prender Jesus. João, capítulo 11, versículo 57. Contudo, interessante, quando eu estava estudando isso, pastor Prates, pastor William,
Jesus não chega escondido. Jesus ele não chega disfarçado. Jesus ele se aproxima e entra de modo público e triunfante. Não revestido de pompa exterior da realeza. Ele não chega equipado como um rei guerreiro da terra com cavalos e carros. Ele chega humilde, montado em um jumentinho. É como se ele estivesse dizendo: o rei montado em jumentinho é o príncipe da paz. Sua missão é pacífica. Encerrando, parafraseando esse texto de Lucas: ah, Jerusalém, se você soubesse, se você entendesse, se você percebesse quem está agora se aproximando de ti, quem está a caminho, chegando às tuas portas. E aí eu termino deixando essas reflexões. E nós sabemos? E nós entendemos? E nós percebemos? Que a palavra de Deus ilumine a nossa mente e que o Espírito Santo nos ajude a compreendê-la e aproveitarmos as oportunidades que Deus está nos dando. Para a glória de Deus, até que Cristo venha. Amém. Meus amados irmãos, estamos recebendo contatos, mensagens, telefonemas do Brasil todo. Você não pode perder. Em dezembro do ano que vem, a caravana Apocalipse. Nós vamos visitar os sítios arqueológicos locais das 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E nós iremos na ilha de Patmos. Vem participar. Você quer estar com a gente nessa? Me chama aí de forma privada e nós vamos juntos nessa viagem. Garanto a você, é uma viagem que vai impactar a sua vida, tá bom? Depois de tudo que nos ensinou aqui o pastor Marcos, no nosso tópico primeiro, um evento que entraria para a história, ele trouxe para nós sobre a entrada do servo em Jerusalém, se aproxima, ou seja, toda a introdução a essa entrada, o servo planejou a sua entrada em Jerusalém e finalmente um momento especial para uma pessoa especial. Nós no tópico 2 é chegado o grande momento. O nosso autor, inclusive, faz a introdução dizendo: Marcos relata que após os 2 discípulos prepararem o jumentinho para a montaria e lançarem sobre o animal os seus vestidos, o servo assentou-se sobre ele e, na companhia dos 12 discípulos, iniciou a caminhada em direção à cidade santa. Vejam, nós vimos que Jesus finalmente chega em Jerusalém. Vocês sabem que a maior parte do ministério de Jesus, cerca de 80% do ministério de Jesus, acontece na Galileia. Quando nós falamos Galileia, para você se situar do ponto de vista geográfico, nós estamos olhando para o norte de Israel, a região mais verde, a região de onde vem o Rio Jordão. A nascente do Rio Jordão está para cima ali, de onde está vindo toda a parte mais verdejante de Israel. Nós estamos olhando para a Galileia. Quando nós olhamos para Jerusalém, nós estamos olhando para o início ali do deserto da Judéia. Nós estamos olhando para a região que começa ali o deserto. Nós estamos olhando para a região que vai descer de Jerusalém, você vai seguir para a região da Judéia, para o deserto do Néguev, para o Aravá. Está indo olhando para o sul de Israel, dali para o sul de Israel. Então, Jerusalém é a cidade emblemática, é a cidade do rei, é a cidade de Davi e agora é a cidade do filho de Davi, é a cidade do rei dos reis. A Jerusalém e o seu emblema é tão poderoso porque Jerusalém não é apenas passado, Jerusalém é presente e Jerusalém é futuro. Uma coisa que muitas pessoas não sabem, muitas pessoas acreditam hoje que a capital de Israel é Tel Aviv, quando na verdade eu queria informar você, Tel Aviv jamais foi a capital de Israel. Só para vocês terem uma ideia, o parlamento de Israel todo está
em Jerusalém. A casa do primeiro-ministro do país está em Jerusalém. Jerusalém sempre foi a capital de Israel. Jerusalém é futuro. Vejam que quando Jesus voltar ao mundo, ele pisará onde? Na Europa? Na África? Nos Estados Unidos? Não. Ele pisará onde? Em Tóquio? Ele vai pisar onde? Em Jerusalém. A Bíblia diz que ele pisará no Monte das Oliveiras, do lado de fora da Cidade Velha. E a Bíblia diz que todo o vale de Cedron, a Bíblia diz que todo o monte ficará plano, acabará o vale que há entre o monte e o muro da cidade. E a Bíblia diz que ele reinará a partir de Jerusalém, de norte a sul, de leste a oeste, e o seu reino jamais terá fim. Ou seja, Jerusalém é hoje o local talvez mais emblemático do planeta quando nós olhamos para o palco das profecias. Então, meus amados, falar hoje sobre a entrada triunfal de Jesus é lembrar que o rei também está voltando. O nosso tópico 2.1 vai mostrar que o servo entra na cidade santa. Jesus, ele nasceu numa cidade bem próxima de Jerusalém, que é Belém. Belém está pertinho. De carro dá para fazer, mesmo com o muro da Cisjordânia que hoje tem na região, e você passa pelo checkpoint para entrar em Belém, mas é bem pertinho. É coisa de minutos. Não passa de 15, 20 minutos para você estar dentro de Belém, saindo de Jerusalém. Agora, você imagina, naquele tempo a cidade de Belém tinha entre 500 habitantes a 1.000 habitantes. Era uma cidadezinha. Jesus nasce em Belém, mas ele entra depois de ter vivido de forma quase anônima durante um bom período da sua vida. A Bíblia diz em Isaías que ele era um homem de dores, experimentado em trabalhos. Ele vai entrar de forma triunfal em Jerusalém. A mensagem do rei que chegou aonde será aclamado como rei prometido. Ele entra em Jerusalém e a multidão o cerca. A multidão grita, Hosana. Em Marcos capítulo 11, versículos 7 a 11 vai mostrar. O nosso autor diz aqui, ele não chegou montado num cavalo branco ou escoltado de diligências reais. Jesus entrou montado em um jumentinho, como podemos ver. Contudo, sua entrada humilde seduziu a atenção da multidão, que veio a Jerusalém para participar da celebração da Páscoa. Marcos descreve em seu evangelho que muitas pessoas estendiam os seus vestidos pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Olha só que coisa tremenda, né? Vejam que, diferente da pompa, diferente de todo o glamour que grandes homens tinham naquele tempo, com grandes honrarias, trombetas, músicos, orquestras, exércitos enormes, ele entra, haverá o tempo, vocês sabem disso. Em Apocalipse a Bíblia deixa claro que haverá um tempo onde ele virá montado num cavalo branco, está no capítulo 19 do Apocalipse, com a igreja, cercado de anjos. Ele virá e todo olho verá, como relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente. Então essa entrada triunfal um dia acontecerá. Essa entrada com a maior de todas as honras, um dia será vista por toda a humanidade. E eu garanto a você, não está longe, está muito perto disso acontecer. É bem possível que muitas pessoas que assistem essa aula agora, inclusive neste momento, sejam testemunhas oculares disso sem experimentar a morte. Porque é muito provável, muito possível que o arrebatamento da igreja aconteça em pouco tempo. É a fé que eu tenho. Quem sabe eu e você somos a geração que nunca morrerá. Somos a geração que verá cumprir a profecia de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, essa entrada um dia acontecerá. Mas aqui, no ministério terreno dele, quando ele entra em Jerusalém desta forma, mesmo modesta, ele mostra o mais importante da vida, que é o quê? Vejam, ele não tinha nesse momento um cavalo branco, puxado, sabe, com um carro bonito, todo dourado ou prateado, cromado.
Ele não chega de forma pomposa, com grande orquestra, mas ele vem aclamado pela multidão. As pessoas, o mais importante são as pessoas. Sabe, isso leva a gente a olhar o mundo, olhar o evangelho, olhar a vida de uma forma um pouco mais preciosa. Por quê? Porque muitas vezes somos tendenciosos ou caímos na tendência de enxergar a vida pelas coisas, pelo carro, pelo emprego, pelo modelo da roupa, pelo endereço onde mora, e definir pessoas pelo que elas têm e não pelo que elas são. Sabe, irmãos? E aqui vejam que o mais importante são as pessoas. Jesus está cercado das pessoas. Pessoas que, muitas delas eram pessoas pobres e simples, mas pessoas que naquele momento enxergaram a entrada daquele que é o rei, o verdadeiro rei de Israel, o verdadeiro rei de todo o universo e aquele que governa sobre mim e sobre você. Cuidado, irmão. Cuidado para que sua vida não vire uma vida superficial, rasa, e que olhe para as pessoas apenas como cifras ou com interesses pessoais e comece a medir pessoas pelo que elas têm e não por quem elas são de verdade. Nosso tópico 2.2 vai nos mostrar algo muito importante também. Ele vai mostrar que uma tarde que entraria para a história. Ao entrar aclamado em Jerusalém e ser reverenciado pelo povo, Jesus adentrou ao templo. Podemos observar que somente o evangelista Marcos descreve que o acontecimento ocorrera ao entardecer. E Jesus entrou em Jerusalém no templo e, tendo visto tudo em redor como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Lembrem, Betânia, só para você ter uma ideia, para se situar do ponto de vista geográfico, imagine você em pé no Monte das Oliveiras, olhando para frente, onde vê hoje aquela cúpula dourada, o Domo da Rocha. Aquela visão é vista de quem está no Monte das Oliveiras. Se em vez de olhar para frente, onde está a Cidade Velha, o Domo da Rocha, você virar as costas, é só descer e subir e já está dentro de Betânia. Então Betânia é muito pertinho de Jerusalém. Hoje não é possível fazer esse caminho que eu falei porque tem o muro da Cisjordânia. Então é necessário dar a volta até poder entrar pelo portão que permite entrar dentro de Betânia. Mas mesmo assim é uma viagem de carro de não chega a 10 minutos. É bem pertinho Betânia para Jerusalém. Betânia é o local onde Jesus muitas vezes ficava quando estava em Jerusalém, principalmente na casa de Marta, Maria e de Lázaro. Jesus vai entrar no templo. Só para você se situar, você sai do Monte das Oliveiras, quando desce, está o Jardim do Getsêmani. A questão de 2 minutos de caminhada está a Porta das Ovelhas, hoje chamada de Porta dos Leões. À direita, o tanque de Betesda. Se você sai do tanque de Betesda novamente e vem para a Porta das Ovelhas, à esquerda era a entrada para o templo. Então você imagina, Jesus vai ao templo, entra no local mais importante de adoração em todo Israel. Você imagina a glória de Deus, o Filho de Deus, entra no templo de Israel. Sabe, é a chegada, é o ápice nesse momento. O nosso autor vai dizer o seguinte: assim com o dia se findando, o servo determinou deixar a santa cidade e regressar a Betânia, cidade onde habitavam os irmãos Lázaro, Marta e Maria. E ali ele e os seus discípulos passaram aquela noite. Sabe, irmãos, uma lição que a gente pode extrair disso aqui, sabe, uma lição importante, o povo naquele tempo, a maioria, não teve a noção do que nós estamos tendo nessa aula. Se imagina, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, a glória de Israel, entrou no templo. Tudo que era simbólico ali encontra o real, a glória de Deus entrou no templo. E muitos sequer perceberam isso. Sabe, não perca a oportunidade da sua vida. Não perca essa oportunidade que você está tendo agora de olhar para Deus, olhar para o alto e dizer: Deus, não permita que eu viva uma vida onde eu perca a oportunidade de experimentar o teu amor, a tua presença,
a tua unção, o teu poder, sabe, ter comunhão com o Espírito Santo, o teu relacionamento. Eu não quero perder. Quem sabe hoje, enquanto você assiste essa aula, é o dia do culto na sua igreja. A aula aqui da Editora Betel está entrando às quartas-feiras. Mas nesse domingo, se você não pode ir na igreja quarta-feira, quando a aula entra, ou quinta, cada um tem seus afazeres, trabalho, curso, etc. Mas faça desse final de semana um final de semana diferente. Vá para a igreja com outro coração, vá para a igreja com outro propósito. Vá para a igreja decidido a adorar mesmo, a louvar de verdade. Vá decidido realmente a ouvir a palavra, sabe, a absorver cada frase. Dizer, Deus, eu quero ir diferente esse final de semana para a igreja. Faz um teste, sabe? Não deixa nada distrair, nada roubar a tua atenção, nada roubar a tua adoração, teu louvor. Vá de verdade decidido a dar a Deus o melhor culto que você pode. Sabe, depois você diz o que houve, como é que foi, o que aconteceu nesse final de semana. Sabe, quem sabe? Não é isso que está faltando para você ser mais alegre e feliz? O nosso tópico 2.3 vai mostrar ainda que as lições de uma figueira infrutífera. Jesus vai passar, vejam, por uma figueira, e ele vai mostrar para nós aqui, ó, no Evangelho de Marcos encontramos a narrativa de que saindo de Betânia, Jesus teve fome. De longe avistou uma figueira que tinha folhas e se dirigiu até ela para ver se acharia algum fruto. Porque geralmente quando tinha folhas, tinha fruto. E aí o que vai acontecer? Segundo Marcos, achou somente folhas, porque não era tempo dos figos. Em seu evangelho, Marcos narra que diante do impasse, ao compreender que não havia nela fruto, o Senhor preferiu um juízo. Jesus mandou que ela se secasse. E depois admiraram, vendo que ela realmente tinha secado. Sabe, meus irmãos, acredito que a lição nunca foi tão apropriada. Quem sabe, nesse momento, ele não está passando pela minha figueira e a sua figueira. Não está passando por você e por mim. O que ele espera encontrar? Fruto. Fruto de arrependimento. Fruto de realmente mudança. Fruto realmente de novo nascimento. Fruto de colheita, de trabalho feito com os dons, talentos, ministérios que ele tem dado a você. Ele espera ver fruto. Querido, não enterra teu talento. Não para, não desiste porque alguém te decepcionou ou te chateou ou criticou você. Por favor, ouve a voz de Deus nessa aula. Ainda tem tempo. Você ainda está vivo. Você ainda tem oportunidade. Não jogue sua vida fora. Não jogue o tempo, que é a coisa mais importante que você tem, no ralo, nem no lixo. Trabalha, faz o melhor para Deus. Vai, levanta a cabeça. Ainda dá para você fazer a obra de Deus, ainda dá para você se arrepender, ainda dá para mudar, ainda dá para consertar, ainda dá tempo. Sabe? Vai lá, Deus é contigo. Não permita que Ele pare na figueira da tua história e diga, seca-te, não tem fruto. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que Deus nos ajude de verdade a aprender as lições que Deus nos propõe na lição 10 desse domingo. Que Deus guarde para que nós realmente possamos caminhar enquanto é dia, porque a noite vem, onde ninguém mais pode trabalhar. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Minha gratidão aqui ao pastor Marcos Santana pelo brilhante comentário no tópico 1, que comentou aqui sobre um evento que entraria para a história. Também a minha gratidão aqui ao pastor William Barros pelo comentário brilhante aqui no tópico 2, que trouxe para nós luz sobre esse tópico. É chegado o grande momento. E agora, você que caminhou conosco até agora, peço a você que continue mais um pouquinho. Antes de entrar aqui no ponto 3, deixa eu te agradecer por estar conosco, por estar assistindo nossos vídeos, comentando, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal,
dando o seu joinha, não é? Que maravilha! Olha, muito obrigado mesmo por você estar nos ajudando a fazer essa escola ser a escola que nós acreditamos que ela é. Olha, você não é inscrito ainda? Por favor, dê uma pausa agora e vai, é só apertar o botãozinho inscrever-se, né? E acione o sininho lá, clique lá no sininho, porque você fazendo isso, o próprio YouTube vai te mandar uma notificação sempre que um novo vídeo for por nós postado, ok? Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Ajude a gente aí a divulgar esse trabalho. Coisa maravilhosa é a Escola Bíblica Dominical. Vamos sim agora ao ponto 3, que tem como título O Zelo do Servo pelo Templo. Nesse ponto aqui, nós vamos ver como o Senhor Jesus ensina ao povo judeu e a nós também. Meus irmãos, para o povo judeu, o templo sagrado que ficava na cidade de Jerusalém possuía uma grande estima porque representava a presença permanente de Deus entre o seu povo, e a gente vê isso lá em Marcos 11:17. E dentro desta visão, desse prisma, desse enfoque, Jesus está nos ensinando que neste ambiente santo, tudo deveria ser realizado com zelo e com respeito, pois era um lugar de oração e de ensino da palavra e de entrega a Deus. Mas, infelizmente, o templo havia deixado de ser casa de oração e se tornado um espaço de comércio e exploração aos que iam ao local para adorar o Senhor. E assim, no 3.1, a gente vê que Jesus expulsa os mercadores do templo. No 3.2, a gente vê o cuidado pela casa do Pai. E no 3.3, a gente vê que é um lugar que deveria ser de intimidade com Deus. Então foi o resumo que o nosso comentarista trouxe para nós dentro desse tópico tão importante. E assim, nós aprendemos com esses ensinos trazidos por Jesus Cristo que nós precisamos resgatar o verdadeiro significado do ambiente onde a gente se reúne para adorar e para orar ao nosso Pai eterno. Meus irmãos, e para concluir esse vídeo, a gente vê que numa narrativa consciente, o Senhor Jesus formou com muita clareza a ideia de que precisamos resgatar o verdadeiro significado do ambiente que o templo possui para podermos fazer oração e adorarmos ao Pai. Desta maneira, a gente aprendeu no ponto 1 que, embora visto como rei, neste momento, Jesus já havia deixado visível durante o seu ministério terreno que ele veio ao mundo não para ser servido, todavia para servir. Já no ponto 2, com o pastor William Barros, vimos que o servo deve ser um modelo a ser seguido, pois ele gostava de estar entre os seus amigos, os irmãos Lázaro, Marta, Maria, e condenou a falsa religiosidade dos líderes judeus e a sua falsa santidade. Já no ponto 3, o templo de Jerusalém havia deixado de ser a casa de oração para se tornar num espaço de comércio e exploração aos que iam até o local para adorar o Senhor. E assim, com este resumo, com esta clareza, com isto que nós trouxemos aqui, no ponto 1, no ponto 2 e no ponto 3, esperamos estar contribuindo com você, professor, principalmente você que está preparando a sua aula para ministrar no próximo domingo, conforme nós anunciamos aqui, programado para o dia 5 de março. Então, que o Senhor continue te usando. Recomendo a você que aprofunde os seus estudos, né? Buscando outras literaturas. Se você puder, leia os 4 evangelhos, para você ter uma ideia mais completa. Aliás, ao longo desse trimestre, esta tem sido uma grande oportunidade de ensinarmos os nossos alunos e dar a eles como tarefa ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque assim a gente consegue ter uma ideia mais completa do que nós estamos estudando para podermos trazer aos nossos alunos realmente informações que vão contribuir para o crescimento espiritual de cada um, porque esta é o objetivo e a missão da escola dominical. Nós temos aqui na nossa igreja mãe, a de Madureira, um lema. E o nosso slogan da escola dominical é
a de Madureira, aqui a gente aprende e cresce. Então, a escola dominical proporciona exatamente isso, crescimento ao povo de Deus. E assim chegamos ao final deste vídeo. Querendo o bom Deus, somente pela bondade e misericórdia dele, na semana que vem vamos estar de novo reunidos aqui nos estúdios da Editora Betel para juntos estudarmos a próxima lição, a de número 11, que tem por título o sermão profético, o servo revela o futuro. E assim, convido a você a se unir numa palavra de oração. Junte-se a nós agora, vamos orar com o pastor William Barros e com esta oração nós despedimos de vocês. Vamos então à oração. Jesus, te agradecemos por mais esta aula. Pedimos a tua bênção, a tua proteção e, ó Deus, venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.